Pois muito que bem, vamos começar o primeiro vídeo desse canal. Oi pessoal, eu sou a Diana Martins e nesse canal eu quero falar sobre as minhas leituras e sobre assuntos da cultura pop que eu me interesso. Porém, eu não quero vir aqui falar como uma pessoa técnica. Pelo contrário, eu quero vir aqui mostrar percepções de uma pessoa normal que simplesmente está se interessando, acho que principalmente pela leitura, e realmente trazer as percepções que não são técnicas, são realmente de sentir e de falar o que eu realmente achei, mas sem trazer aqui uma coisa muito ponderada e muito tipo, nossa, eu sou expert nisso. Não sou, e realmente quero construir aqui esse meu expertise. E pra começar, né, já que a gente tá falando aqui de sentir, né, vamos começar com Razão e Sensibilidade de Jane Austen, que foi o primeiro livro que eu li nessa quarentena e que foi o pontapé inicial para eu começar tudo isso. Essa minha versão, que é uma versão linda, é linda, é da Martin Claret. Porém, já venho por meio desta dizer que a tradução não é das melhores. Tem erros de português. Eu não me lembro agora se Razão e Sensibilidade tem erros. Tem erros de português. Acho que tem um ou outro, porque já faz um tempinho que eu li esse. Porém, eu já li também Mansfield Park e Emma. E tô lendo agora Orgulho e Preconceito. E, cara, é difícil. Mas quando eu chegar no review desses outros livros, eu dou uma pontuada sobre essa questão dos erros de português. Que é tipo, não teve uma revisão decente esses livros. E até eu, que tô vindo aqui como uma pessoa leiga em leitura, pode dizer que, tipo, cara, custa dar uma revisada. Porque é tipo uns erros bizarros, não é um erro uau, sabe? Ou melhor, é um erro uau, mas não é aquele erro imperceptível do tipo, nossa, isso aqui passou batido. É uma coisa que, tipo assim, que, né? E além da edição, eu acho que é legal também a gente dar só uma pequena base, um recap de quem é Jane Austen, pra quem não conhece, viveu sobre a pedra. Mas Jane Austen é uma escritora do século XVIII, então ela escreveu todas as suas obras ali no 1700 e ela foi muito pioneira pra época, assim, sabe? Muitas pessoas dizem que os romances dela são água com açúcar e são tipo, bobinhos. Mas a gente tem que lembrar que isso foi escrito em 1700, galera. Tipo, não tinha tecnologia e não tinha independência das mulheres. Então, as mulheres, elas são muito independentes em todos os livros da Jane Austen, pelo menos nos que eu li até então. Elas são os personagens principais, entendeu? Os homens viram meio que pano de fundo pra história, mas a personalidade das mulheres é o que realmente conta nos livros dela. E Razão e Sensibilidade, então, vai contar a história de duas irmãs, que são Eleanor e Marianne Dashwood, que moram em Norland Park. E o começo dessa história, então, vai falar sobre quando o pai delas morre e o meio-irmão delas, que é o filho do primeiro casamento do pai, ele acaba herdando toda a propriedade delas, porque na época as mulheres elas não tinham direito à herança, né? Então a herança sempre passava ou pro filho homem, qualquer que fosse o casamento desse pai, se fosse do primeiro ou do segundo. No caso, a primeira esposa do pai delas, ela já tinha falecido, né? Então por isso que ele casou mais uma vez. Enfim, então as mulheres elas não podiam herdar. E daí quem herdava era sempre ou o filho homem ou o parente homem mais próximo. Sendo assim, o irmão herda tudo. E quando o pai tá pra morrer, ele encontra esse filho, né, o irmão delas, e pede pra ele fazer uma promessa de que ele vai cuidar delas. E ele realmente promete, acho que de coração assim aberto, e diz tipo, não, beleza, pode contar, show. Mas o que acontece é que ele já é casado, então ele já tem um filhinho, inclusive. E a esposa dele é, tipo, mesquinha e, tipo, até parece que a gente vai dividir alguma coisa com essa galera aí, sabe? Tipo, pra mim, foda-se. E daí ela meio que faz a cabeça dele e, tipo, tudo que ele pensava que era grandioso e que era, tipo, vou dar isso, vou dar aquilo, vai sendo reduzido. E aí, a mãe das meninas, ela percebe que elas estão sendo, tipo, menosprezadas naquele ambiente, que ninguém quer elas ali. E ela recebe uma proposta de um primo distante que fala, cara, eu tenho aqui um chalezinho que é em Barton Park, era meio distante de Norland, e também era um chalé, né, não era uma casa
um casarão, como ela tava acostumada. Mas ela fala, putz, pra minha renda eu acho que esse chalé tá bom, sabe? Eu acho que essa proposta veio numa hora boa. Então, elas decidem sair dali e vão rumo a Barton Park. E eu esqueci de mencionar que, além da Eleanor e da Marianne, elas têm uma terceira irmã, que é a mais nova, que é a Margaret. Mas a Margaret, ela tem um papel muito, sei lá, secundário na história, sabe? Ela só tá ali mesmo, mas ela não tem nada de interessante, assim. Então, eu acho que esse livro ele vai falar muito sobre a personalidade distinta das duas irmãs. A Eleanor seria, tipo, a razão e a Marianne a sensibilidade. Ou Marianne, né? Aqui no nosso PTBR. Mas ao longo da história a gente vai percebendo que não é bem assim, entendeu? Que, tipo, não dá pra gente definir as pessoas em caixas de, tipo, essa pessoa é sua razão e essa pessoa é sua sensibilidade. Mas isso ao longo do livro a gente vai percebendo. Acho que aqui eu já queria pontuar que, tipo, a Eleanor é a melhor personagem de Jane Austen até então pra mim, dos livros que eu li. E eu tô lendo Orgulho e Preconceito agora. E, tipo assim, eu gosto da Elizabeth, mas eu ainda acho a Eleanor mais interessante, cara. Porque, tipo, ela é foda. Ela é pura razão. Ou melhor, né? Não é tão pura razão assim, mas ela sabe guiar os sentimentos dela, entendeu? Então ela é, tipo, muito interessante. E, no contraponto, a Marianne é, tipo, a verdadeira personagem insuportável. Ela é aquela pessoa que, tipo, aspirante a tudo. Ai, como eu sou artística. Ai, como eu amo ler. Ai, como 880, ou eu amo ou eu odeio. E aí ela menospreza as pessoas que não têm o mesmo ímpeto artístico que ela tem, sabe? Então é tipo, nossa, fulano, você não sabe apreciar uma leitura como eu aprecio, sabe? Tipo, uma personagem chata. E aí, além das personalidades, é lógico que vão surgir os pares românticos, né? Das duas. Então, a Eleanor, ela vai se apaixonar pelo irmão da cunhada dela, que é o Edward. Mas ela vai ter na percepção dela que ela não pode casar com ele, entendeu? Tipo, ela já tem isso. Ah, cara, eu acho esse boy interessante, eu acho ele legal, estou interessada. Mas eu sei que a gente não pode casar porque naquela época, pessoas com situação econômicas diferentes, elas não podiam casar, a não ser que as famílias autorizassem. Então, ela, depois de perder o pai, né, ela tinha uma renda muito pequena, sabe? Tipo, ela não era mais bem de vida, sabe? Então, era meio que tipo assim, ele é rico, ele vem de uma super família, a gente não vai poder casar. E aí, o par da Marianne, né, da Marianne, ele vai ser o Willoughby. E o Willoughby é tipo assim, como se fosse o boy perfeito. Ele é o que ela sempre sonhou, ele é aquele boy que, tipo, aspira todas as coisas que ela aspira, sabe? Tipo, ele vê essa intensidade nas coisas. Ele é, tipo, o boy que ela sempre quis. E aí, que, tipo, ela vai se apaixonar perdidamente por ele. E como a Marianne é 880, então ou ela ia menosprezar ele ao extremo, ou ela ia se apaixonar de corpo e alma. E é obviamente o que ela faz, né? Ela se apaixona de corpo e alma totalmente. Não quero contar, né, tipo, meio que o final da história, mas ao longo disso a gente vai percebendo como que a Eleanor vai cada vez mais se desenvolvendo e vai mostrando que, tipo, ela não é só essa razão, que ela tem muito sentimento. A diferença é que ela sabe controlar esse sentimento dela, diferente da Marianne, que, tipo, é muita emoção, entendeu? Então ela não tem controle, ela se joga, ela não vê, ela pula de um penhasco, sabe? Tipo assim, não literalmente, mas, tipo, ela tem esses ímpetos muito ardentes dentro dela, sabe? E aí, a gente também vai acompanhando a Marianne passando por tudo de ruim que ser desse jeito meio que traz, sabe? Então, tipo assim, ao longo da história ela vai percebendo que não é só a verdade dela que conta, que a Eleanor não é a pessoa que ela achava, ela começa a perceber esses sentimentos que a Eleanor também tem e vai percebendo como que ela precisa meio que controlar um pouco esse ímpeto dela. Eu queria só entrar, acho que num ponto, que eu acho que é o único ponto que me incomoda desse livro, que é o final e o desfecho das duas, assim. Eu gosto dos dois desfechos. Eu vi alguns reviews de algumas pessoas que falaram, cara, não acredito que rolou isso com a Marianne e tal. Mas eu acho que foi bom, sabe? Justamente pra quebrar essa ilusão que ela tinha do que era o amor, sabe? E daí ela perceber que, tipo, tá, não é bem isso. Então, eu acho que vem muito de uma coisa mais realista pro final da Marianne, assim. E eu gostei. Mas o que eu não gosto mesmo não é nem o que acontece com elas.
é como que isso foi posto no livro, assim, eu não sei se isso é uma questão da tradução aqui da Martine Claret. Deixei nos comentários se você leu outra versão e foi diferente da minha, porque eu senti que o final foi muito corrido, sabe? Tipo, foi quase meio que tipo assim, eu te detalhei o livro inteiro, tudo que aconteceu com elas, e eu cheguei no final e falei, ah, aconteceu isso, isso, isso. E tipo assim, o da Eleanor até que foi um pouco mais explorado. Eu acho que foi explorado o suficiente, talvez. Mas o da Mariane foi meio que tipo, ah, aí aconteceu, tananã, Eleanor, pipipi, popopó, e Mariane aconteceu isso. E eu fiquei, nossa, eu queria ter, acho que me aprofundado mais na Mariane ter entrado nessa realidade, entendeu? Acho que foi meio que tipo, Mariane, aconteceu isso. Mas no geral, eu acho que é um super livro legal, assim. Mas eu acho que você tem que vir assim de cabeça aberta pra entender que esse livro não foi escrito nos anos 2000, entendeu? Tipo, esse livro foi escrito em 1700 e bolinha. E que você tem que entrar na percepção da época, sabe? E quando você acha que entra nessa percepção, você começa a perceber que, putz, essas mulheres são muito à frente do tempo delas, sabe? E eu super acho que tem como sim se identificar com esses personagens. Eu me identifiquei muito com a Eleanor. E eu acho, inclusive, que eu me irritei tanto com a Mariane porque eu consegui ver na Mariane quem eu era, tipo, sei lá, quando eu tinha 15 anos, sabe? E daí eu fiquei assim, cara, eu era insuportável, né? Porque eu acho que eu era essa menina meio. Ai, eu amo, eu odeio. Ai, o homem da minha vida, vou morrer se não tiver ele. E aí depois de um tempo você acaba se percebendo muito mais maduro e você acaba se tornando a Eleanor, sabe? E a Eleanor é uma puta personagem interessante. Eu sinto que ela é uma personagem que tem uma certa camada, porque eu acho que quando a gente pensa que Eleanor é razão e Marianne é sensibilidade, o livro vai te mostrando que a Eleanor, a Marianne também, mas eu acho que mais a Eleanor, ela é muito mais do que só razão, sabe? Ela é uma pessoa que tem uma personalidade muito legal, ela é muito parceira, ela é uma irmã de ouro, uma filha de ouro. E é muito interessante também como que ela pondera os próprios sentimentos. Esse é o grande, acho que o grande contraponto aqui mesmo. A Eleanor sabe ponderar e a Marianne não. É isso, Brasil. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta de Jane Austen, deixa aí nos comentários se você já leu também, se você concorda com o meu ponto de vista, se você concorda que a Martine Claret tem que revisar melhor esses livros. Deixa o seu joinha também, compartilha com as pessoas que vocês acham que podem gostar desse vídeo. Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!